Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos visitantes do canal Opinião do Paps. Primeiramente, quero agradecer a quantidade de visualizações que o meu último vídeo teve, que é algo realmente um pouco inesperado, mas eu só tenho a agradecer. Pois bem, esse novo vídeo é algo que está a se passar no Brasil. E o título é O que se passa no Brasil, parte 2, ou parte segunda, ou segunda parte, referente à política brasileira. Sim. Se a maioria entendesse 10% de política, a maioria da população brasileira, posso dizer que a situação estaria completamente diferente da situação que atualmente vivenciamos, vemos, porque é uma situação muito complicada. Pois bem, eu com os meus 43 aninhos completados na última quarta-feira, posso dizer-lhes que eu já vi muita coisa acontecer na política brasileira. Inicialmente com as diretas já em 84, Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente de uma democracia, ou demoniocracia, não é? Porque está complicada a democracia atualmente no Brasil. E infelizmente ele faleceu. Não vou citar coisas que eu já ouvi dizer, porque eu não tenho como provar. Em seguida, o vice José Sarney. Sim, inflação altíssima, os mais pobres continuando pobres, não é? Mudança de moeda, complicações para se comprar leite, tinha que chegar antes das 6 da manhã numa fila em frente à padaria. Eu passei por isso, provavelmente alguns não passam por isso, nem passaram, nem passarão. Basta chegarem ao mercado, mesmo que esteja meio caro, comprar o leitinho longa-vida. Na primeira eleição direta veio Fernando Collor de Mello. Sim, aquele que sofreu impeachment por causa do Fiat Elba, casa da Dinda. Muitos que foram às ruas celebrar, lutar, batalhar pela saída de Fernando Collor de Mello, disseram que a Dilma sofreu um golpe. Mas eu chego lá, tentarei explicar da melhor maneira possível. Fernando Collor de Mello confiscou a poupança de milhares de brasileiros, meu pai foi um deles. E depois, Fernando Collor de Mello, com impeachment, surgiu Itamar Franco. E com Itamar Franco surgiu um ministro que todos consideraram, todos não, muitos acharam que ele se elegeu devido a um plano eleitoral. Sim, o famoso Plano Real, o RV. Quem nasceu nessa época já sabia muito bem que o real na época valia $1. O que nós comprávamos de coisas interessantes devido ao baixo custo do dólar em relação ao real, ou a valorização do real em relação ao dólar, foi uma coisa assim fora do normal, extraordinária. Comprávamos muita coisa, muita. Um exemplo era uma cerveja Miller norte-americana que eu cheguei a pagar 33 centavos de real em uma determinada época. Sim, não estou a mentir, no Extra da Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, minha querida Santa. Pois bem, pode ser que não, pode ser que sim, devido a este plano considerado eleitoreiro por alguns e não por outros. Fernando Henrique Cardoso se elegeu. Sim, inflação baixou, primeiro mandato, não é? Tá percebendo que eu ainda não comecei a citar direita e esquerda, não é? Até porque só agora, ultimamente, que isso virou, assim, algo fora do normal. Se não é direita, se é esquerda. Se é fascista, nazista, comunista, taxista, engraxista, sei lá. Então, estamos a ver muito disso. Ou a esquerda caviar, direita mortadela, direita coxinha, esquerda não sei das quantas, né? Então, Fernando Henrique Cardoso se elegeu, voltou a se reeleger. E o que aconteceu depois de 2 mandatos? Sim, Lula se elegeu. Vocês devem pensar, nossa, vai falar mal do Lula? Eu vou tentar explicar como que o Lula conseguiu fazer algo que ninguém percebe, porque se pensasse um pouco sobre política, saberia que ele não foi um político de esquerda,
Ele simplesmente foi o maior político do Brasil até o momento. Não posso dizer que seja o maior líder, mas foi o maior político. E o porquê eu vou explicar. Enquanto Fernando Henrique Cardoso pegava pessoas realmente mais ligadas aos ministérios, tivemos a dona Ruth Cardoso, que criou aqueles Vale Gás para os mais pobres, que depois se tornou um Bolsa Família, a junção de muitos vales. Podemos dizer que o Lula foi o maior político. Por quê? Porque ele não era de esquerda. Ele nunca foi de esquerda. Esquerda que vocês plantaram atualmente. Primeiro mandato do Lula, José de Alencar, ou José Alencar, falecido, que Deus o tenha, era o vice dele. Partido PL. Partido, teoricamente, que se formos pensar agora, é de direita. Depois ele fez coligações para se manter no poder. Sim, coligações com que partidos? PMDB, os famosos partidos de direita. Então ele teve José Sarney ao lado dele, Maranhão, viu o estado do Maranhão. Teve Renan Calheiros, sim. Teve família Magalhães na Bahia. Teve até o Fernando Collor de Mello, que depois que passou aquele prazo que não podia se eleger, foi reeleito senador. Sim, essas coisas, né? O povo não pensa, né? O cara sofreu impeachment e depois foi reeleito senador. Quem votou nele? Né? Então, quer dizer... E com isso ele conseguiu fazer com que essas pessoas aliadas fizessem campanha a favor do PT, em troca também de alguns cargos. Depois tivemos a reeleição, lógico, e com isso surgiram os fatos e barracos do Mensalão, Petrolão, não é? Por quê? Porque o Nordeste também estava aliado com o Lula, por causa dos aliados, sim, que eram quais? De direita. Oh, de direita, minha gente, sabe? O Lula fez o que nenhum outro político fez. Ele se aliou a outras pessoas para se manter no poder, com partidos que teoricamente não seriam aliados do PT, nem debaixo d'água, em estados onde infelizmente a concentração é maior em relação à pobreza. Muito bem, será que vocês já pensaram nisso? Depois conseguiu eleger a Dilma. Quem era o vice da Dilma? Não era do PT, né? Era do partido denominado de direita. Sim, Michel Temer. Depois ela sofreu impeachment. Foi impeachment, não foi golpe, mas foi o impeachment mais falso, no meu modo de ver, da história. Por quê? Porque enquanto Fernando Collor passou uns bons aninhos longe, digamos, de cargos públicos ou políticos, esta, na eleição seguinte, já estava se candidatando. Então fizeram um circo, montaram um barraquinho qualquer, destituíram a Dilma do cargo e quem ficou? Michel Temer. Sim, ficou 2 aninhos, o pessoal batia a panela para ela sair. Eu amassar a panela? Por causa de uma política? Não. Lógico, e nessa fase já era visível aquela situação de separação entre teoricamente direita, teoricamente esquerda. Ou a pessoa ama o PT ou a pessoa odeia o PT. Lógico. Aí começou aquelas confusões lindas, maravilhosas que todo mundo já sabe, né? Redes sociais bombando, né? Amizades se desfazendo, familiares brigando. Ai, que lindo, não é? Tudo por causa de política. E o Brasil se afundando cada vez mais na lama. Sim, por quê? Porque todo mundo adora discutir política entre si, mas não entendem porra nenhuma, nada. Não percebem o quanto quem é realmente político consegue se manter no poder e consegue manusear pessoas para cargos de confiança. Sim, foi o que Lula fez. E o impeachment da Dilma só ocorreu porque ela resolveu não dar ouvidos ao Lula. Percebam isso uma vez só. Ela começou a andar sozinha. Quando começou a andar sozinha, até os aliados do Lula botaram ela para fora. Sim, parece que não, mas sim. Veio Temer saiu, não se candidatou.
E agora veio o Bolsonaro, que não era político, mas ganhou. Por quê? Porque a aversão ao PT foi maior do que imaginávamos. Sim, então o PT saiu do governo, porque a princípio, inicialmente, deveria ser o Miguel Haddad, considerado um dos piores prefeitos da cidade de São Paulo. Perdeu. Por trás dele estava Lula. Sim. Então a aversão a Lula e ao PT foi maior. Mas agora o que acontece? Todos que criticavam o Lula, que são a favor, muitos que são a favor do atual governo, que parece que também tem uns que não enxergam um palmo além do focinho, ocorre que eles começaram a fazer algo diferente, não é? Acham normal a compra de parlamentares, coisa que já acontecia no governo anterior, não é? Sim, porque para muitos isso é bom, mas para quem está no poder é melhor ainda, porque ele consegue fazer o que bem entender. Eu gasto uns milhõezinhos ali, uns bilhãozinhos acolá, não é? Deixo a população sofrer, não é? E pronto, consigo me manter no cargo através de dinheiro. Sim, compro um, depois eu começo a colocar pessoas de confiança em ministérios, que é a famosa aparelhagem política, que os governos anteriores do PT também fizeram. E pronto, tá tudo muito bem. Viu como a política teoricamente não muda? A diferença é que o Lula foi o maior político que nós tivemos, por mais que não queiram assumir. E o atual não é político, é arrogante, sim, prepotente, gosta de dar ordens, não é? Teve na escola militar, então deve ser por isso essa influência. Mas pensem bem, a política no Brasil não vai bem, e muito por culpa das pessoas. Hoje em dia, quem é a favor de Bolsonaro já é considerado uma coisa, quem não é a favor de Bolsonaro é considerado petista. Gente, há um meio termo, há pessoas que possuem uma visão diferente destas duas. Sim, e temos que pensar assim, olhar melhor a política brasileira. Não adianta culpar um ou outro, o anterior, sendo que o atual faz muitos sofrerem. O que as pessoas devem perceber é que teremos eleições, no caso o Brasil terá eleições ano que vem. O problema é que é muito extenso o território brasileiro com muitos candidatos. Já sabem que através de algumas pesquisas Lula está a liderar, porque atualmente ou é um ou é outro, parece que não há meio termo. Nessa situação há apenas luta pelo poder, não há luta pela melhoria das condições da população. A maioria nunca fez pela população. Basta vermos o ensino público, a segurança, os transportes. Raramente alguém fez. Está cada vez mais defasada a situação em relação ao ensino público no Brasil. Não é? Cortes e mais cortes. Aí você fala, mas esse atual governo cortou na educação, no ensino público. Gente, o anterior também. Quando se fala em cortes de gastos, os primeiros o da fila é educação. Depois, se for o caso, estruturas públicas, investimento público. Sim, porque não há também. É muito complicado, minha gente. Mas vamos analisar bem a política, o cenário político brasileiro, para chegar à conclusão que nenhum nem outro fizeram muito bem à população. Um simplesmente trabalhou para causar uma enorme dependência de uma parte pobre da população, principalmente da região Nordeste. Um exemplo que eu posso dar, se quiserem pesquisar, foi um programa do apresentador Gugu Liberato, que já faleceu, onde ele, no meio do sertão, ajeitou, reformou uma casa de uma cidadã e no quintal ele criou um poço com água potável, furou o chão a não sei quantos metros. E quantas casas no Nordeste possuem um poço? Praticamente nenhuma.
Por quê? Porque através da água você gera desenvolvimento. A pessoa planta, colhe, desenvolve. E tem gente que não quer isso. Tem gente que quer que continue independente dessas bolsas, do poder político, para ganhar votos. Sim, a pessoa vai lá. Também acontece muito nas periferias das grandes cidades. A pessoa vai lá, bate palminha, tira foto, promete, ganha voto, oferece um mimo e pronto. Pois bem, esse é o cenário político brasileiro. Espero que vocês possam entender um pouquinho mais sobre política, para que na próxima eleição não haja tanta cagada, porque tá complicado. As notícias que aparecem são uma merda, parece uma diarreia, porque é só merda de um lado, merda do outro. Mas tudo bem, espero que possa compreender, espero que tenham gostado desse vídeo. Provavelmente esse assunto não vai gerar tantas visualizações, até porque o vídeo é um pouco longo, mas eu também só tenho a agradecer a todos que visitam o canal Opinião do Papes. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, e cuidem-se, por favor.